Oi, galera! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Profa Chá. Estamos aqui para mais uma aulinha. Mas antes, vai lá no canal Profa Chá, se inscreva, dá uma curtida e vamos curtir a aula. O que a gente vai falar hoje? Gente, eu tô com uma fome, mas eu tô com uma fome. E olha o que eu trouxe para saborear. Uma maçã, uma fruta. Opa, desculpa. Ficaram com vontade, né? Tá bom, vou deixar para comer depois. Gente, fruta. Quem não gosta de fruta? Docinha, gostosa. Professora, mas o assunto não é fruto. Fruto. Tem diferença? O que é fruta? O que é fruta? Fruto. Não é tudo igual? Então nós vamos ver o que é cada um deles hoje. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o fruto e entender tudinho, tá bom? Dá uma curtida na aula e vamos comigo. O que é fruta? Fruta é o termo popular que nós utilizamos para os frutos adocicados, aqueles frutos que a gente gosta de comer, como a maçã, a banana, o mamão, a uva. E o fruto? O fruto é uma estrutura botânica. É uma estrutura muito utilizada no estudo das plantas, especificamente das angiospermas, que é o grupo mais numeroso de plantas que produzem fruto, que é originado do desenvolvimento do ovário da flor. Então, para a gente entender melhor, vamos relembrar flor? Vamos dar uma estudadinha na estrutura da flor de uma angiosperma? Então, vamos! Olha só, como que é uma flor de angiosperma? A flor de angiosperma, ela tem basicamente essas estruturas. O receptáculo, aqui embaixo tem um pedúnculo, né? O receptáculo, que é a base da flor. Nós temos as sépalas, que formam o cálice da flor. As pétalas, quem nunca brincou de bem me quer, mal me quer, que formam a corola, a parte bonita, às vezes perfumada para poder atrair o polinizador, com cores vistosas. E nós temos a parte propriamente dita da reprodução da flor, que é o androceu e o gineceu. A parte masculina, que forma o androceu, em que nós temos a antera, nós encontramos lá os grãos de pólen, e o filete, que é essa estrutura aqui, que é a base da antera. Ao conjunto nós chamamos de estame, que é a estrutura masculina. Aqui de azulzinho nós temos, em cima é o estigma, onde o grão de pólen vai cair, o estilete, por onde o tubo polínico vai crescer para poder haver a fecundação, essa estrutura mais externa, que é o ovário, e aqui dentro, que vocês podem ver, óvulo ou óvulos, né? Nós temos casos em que nós temos mais óvulos dentro do ovário. E essa estrutura é o pistilo, que eu também vou fazer referência ao carpelo, que é uma estrutura feminina da flor, certo? Então vamos continuar. Olha lá. Como que se dá a fecundação da flor? Porque a gente precisa entender da fecundação para poder saber como que ocorre a formação do fruto. Então, olha só, o grão de pólen dentro da antera tem que cair no estigma da flor. Isso se chama polinização, quando o grão de pólen cai no estigma da flor. Essa polinização pode ser feita por insetos, pode ser feita pela água, pelo vento, tá? Quando cai no estigma, vai crescer o tubo polínico ao longo do estilete, que vai levar os núcleos masculinos, os gametas masculinos, a encontrar com o gameta feminino que está dentro do óvulo, que é a oosfera. Esse gameta masculino vai fecundar o gameta feminino, originando assim o embrião. Esse embrião, gente, está dentro da semente. A semente é o óvulo fecundado. Quando esse óvulo é fecundado, então vai dar origem à semente, que vai guardar o embrião com todas as estruturas, todos os nutrientes necessários para uma futura germinação. E o fruto? O fruto,
fruto, gente, é o ovário desenvolvido, certo? Vamos ver como que acontece, então, a formação do fruto depois da fecundação? Eu trouxe para vocês aqui um esquema da formação de uma goiaba. Então, primeiro houve a polinização com o auxílio de um inseto. Essa polinização fez com que a oosfera fosse fecundada. Então, o óvulo vai se desenvolver na semente e o ovário no fruto. E aí, o que acontece? Esse ovário começa a se desenvolver, a crescer, as pétalas murcham, caem. Esse fruto, então, cresce com as sementes lá dentro também se desenvolvendo e o ovário se desenvolvendo em fruto até que ele amadureça. Então, você pode ver as diversas sementes aqui dentro que um dia foram óvulos e o ovário desenvolvido, que é o próprio fruto. Então, o fruto é a estrutura que se origina do ovário da flor, certo? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o fruto mesmo? Então, vamos lá. Olha só, nós temos alguns tipos de fruto que é interessante a gente conhecer. Então, nós temos os frutos simples, que são aqueles que a gente mais conhece, são os mais característicos, como o abacate, como o tomate, que são originários de um ovário apenas que se desenvolveu. Nós temos ainda os frutos agregados, que são originários de vários carpelos. Você pode ver aqui a florzinha do morango, tem vários carpelos que acabam, o ovário desses carpelos, quando se desenvolve no fruto, eles acabam se fundindo, formando uma estrutura só, como, por exemplo, o morango, que é proveniente de vários ovários. E, por último, o fruto que a gente chama de múltiplo ou de infrutescência, que é originado de uma inflorescência, que são várias florzinhas, ovários de flores diferentes que se fundem formando uma única estrutura, formando, por exemplo, o abacaxi como um todo. Cada ováriozinho corresponde a esses frutículos, que são de flores diferentes, de uma inflorescência. Então, nós chamamos o abacaxi de infrutescência, certo? Continuando o estudo no nosso fruto, nós temos outras classificações. Nos frutos simples, nós podemos ainda classificá-los em carnosos, quando tem toda aquela carnezinha, aqueles nutrientes com muita água reservada que quando a gente come, no caso de algumas frutas, alguns frutos, quando a gente come, a gente saboreia, né? Não necessariamente apenas as frutas, mas nós temos também a abóbora, o quiabo não, dentro de um fruto carnoso, tá? Que são, por exemplo, o pêssego, o mamão e a manga. Tá vendo como eles são carnosos, como eles têm o pericarpo, que nós vamos conhecer daqui um pouquinho, desenvolvido, envolvendo a semente. E nós temos o fruto seco. Olha só a diferença que é interessante. O fruto seco, ele não tem essa reserva de água, ele é bem sequinho. Os nutrientes geralmente ficam mais concentrados na semente, como é o caso da noz e do feijão. Tem uma curiosidade, a mamona é um fruto seco. Quem nunca brincou de guerrinha de mamona, não é verdade? Ela é um fruto seco do tipo deiscente. O que é isso? Quando amadurece, puff, ela explode. Para quê? Para poder dispersar a semente, para jogar a semente mais distante possível da planta e essa semente poder germinar sem competir com a planta. No caso do feijão e da noz, então, são exemplos de frutos secos. O feijão, um fruto seco indehiscente, que não se abre para jogar as sementinhas, tá? Na sequência, nós temos também, dentro dos frutos carnosos, aqueles bem suculentos, nós temos do tipo baga e do tipo drupa. Qual que é a diferença básica, professora? O tipo baga geralmente tem muitas sementinhas envolvidas pela polpa. Então aqui nós temos a laranja, o tomate, a goiaba, o mamão. Já do tipo drupa, geralmente a gente tem uma semente que envolve a polpa, essa semente chamada inclusive de caroço, né? Os principais exemplos é o nosso famoso abacate, temos também a azeitona, o pêssego, né? Então são tipo drupa. Dando sequência à classificação dos nossos frutos, olha a minha maçã aqui. O que é
pseudofruto. Eu não trouxe esse termo para você ainda, não é verdade? Pseudofruto é um fruto falso. Falso como, professora? Quer dizer que esse fruto fica falando mal dos outros frutos? Não é isso não. Ele é um falso fruto por quê? O que eu falei para vocês que é fruto? Fruto é a estrutura que se origina do ovário da flor. No caso desses dois frutos, ou pseudofrutos, no caso dessas duas frutas, eles não são originados do ovário. São outras partes da flor que acabam se desenvolvendo nessa estrutura nutritiva que a gente come. No caso da maçã, olha só que interessante. Nós temos aqui a sementinha. Ao redor da semente, geralmente, o ovário, né, gente, envolve o óvulo. Então, quando o fruto se desenvolve, o fruto envolve a semente, não é verdade? Então, o fruto da maçã geralmente é aquilo que a gente joga fora. É essa estruturinha aqui que envolve a semente. E o que a gente come, gente? É o pedicelo da flor que foi desenvolvido. Essa estrutura é uma outra partezinha da flor que acabou se desenvolvendo. É uma estratégia evolutiva da macieira para atrair os animais, se alimentarem da maçã e dispersarem as sementes. E o caju? Tem semente dentro do caju? Não. Essa parte que a gente come? Não. Então, por quê? Porque não é o ovário que se desenvolveu nessa estrutura deliciosa. Eu adoro caju. Quem é o fruto, então, professora, do caju? Será que vocês sabiam? O fruto é a careta. E essa estrutura aqui é o receptáculo floral que se desenvolveu, certo? Vamos continuar? Olha só. As partes de um fruto. Obviamente que o abacate, né, é um fruto muito bom para a gente estudar, um tamanho ótimo, com uma semente grande. Gente, o fruto é dividido em duas partes básicas, que é a semente e o pericarpo. O pericarpo, por sua vez, é dividido em três partes. Vamos conhecer? Olha lá. Nós temos o epicarpo, que é a casca do fruto. O mesocarpo, que é geralmente a parte mais desenvolvida do pericarpo, que é essa parte nutritiva do fruto que a gente conhece. E o endocarpo, que é a parte mais interna, geralmente em contato com a semente, que é muito difícil às vezes da gente diferenciar, mas é aquela parte internazinha que vai ter o contato do pericarpo com a semente, tá? Então, o fruto ele tem essas partezinhas, né? Eu usei um fruto simples que é mais fácil da gente entender, certo? Então, gente, para fechar com a nossa bananinha sambista, vocês sabiam que tem frutos que não desenvolvem sementes? Como é o caso da nossa bananinha? Gente, eu adoro banana e ela não tem semente. Ela é um fruto chamado partenocárpico, que o fruto se desenvolve sem necessariamente desenvolver a semente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido tudo sobre fruto e nos encontramos na próxima aula, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal Profa Chá. Curte o vídeo e nos vemos na próxima aula. Beijo! Até a próxima! Tchau, tchau!